Minha avó pedia para medir a glicose e ouvia que era paranoia, até o médico confirmar como diabético. Você já ignorou a voz de alguém que amava, achando que sabia mais sobre o corpo dela do que ela mesma? Dona Célia acordou naquela manhã de quinta-feira com a boca seca como lixa. Não era a primeira vez. Nas últimas semanas acordava sempre assim, com uma sede que não se saciava nem com 3 copos d'água seguidos. Ela se levantou devagar, sentindo o corpo pesado, as pernas fracas. Aos 68 anos, Célia sempre foi uma mulher ativa. Cuidava sozinha da casa, fazia suas caminhadas pela praça, preparava o almoço de domingo para a família inteira. Mas algo estava diferente. Ela sentia. No espelho do banheiro observou o próprio rosto. Os olhos pareciam cansados, a pele mais pálida. Célia franziu a testa. Não era impressão. Ela conhecia o próprio corpo como ninguém, e algo estava errado. Lembrou-se da mãe, que tinha diabetes. Lembrou-se dos sinais que a mãe costumava descrever décadas atrás. Sede constante, cansaço, visão embaçada. Preciso medir a glicose, murmurou para si mesma. Quando Marcelo, seu filho mais velho, passou na casa dela mais tarde, Célia foi direto ao ponto. Filho, eu queria que você me levasse para fazer um exame. Quero medir a glicose. Marcelo estava distraído, mexendo no celular. Glicose? Por quê, mãe? Eu não estou me sentindo bem. Muita sede, cansaço. Acho que pode ser diabetes. Ele olhou para ela e sorriu, aquele sorriso condescendente que ela começava a conhecer bem. Mãe, a senhora está bem. É só cansaço normal. A senhora não para quieta, né? Precisa descansar mais. Mas eu conheço meu corpo, Marcelo. Mãe, para de paranoia. A senhora sempre foi saudável. Não fica inventando doença. Ele beijou sua testa. Preciso ir. Combinei de buscar os meninos na escola. Descansa, tá? Célia ficou ali, sozinha na sala, com as palavras presas na garganta. Paranoia. Era isso que achavam dela agora? Quantas vezes precisamos gritar para sermos ouvidos pelas pessoas que mais amamos? Os dias seguintes trouxeram mais sinais. Célia começou a urinar com uma frequência alarmante. Acordava 3, 4 vezes por noite. A sede era insaciável. Ela bebia água constantemente, mas a boca continuava seca. E o cansaço... o cansaço era diferente de tudo que já tinha sentido. Não era o cansaço de um dia ativo. Era um peso que puxava cada membro do corpo para baixo, como se a gravidade tivesse triplicado só para ela. Tentou falar com Paula, sua filha. Filha, eu preciso ir ao médico. Eu não estou bem. Paula estava preparando o jantar, apressada como sempre. Mãe, a gente conversou sobre isso semana passada. A senhora fez check-up há 6 meses. Estava tudo normal. Mas agora está diferente, Paula. Eu sinto que... Mãe, por favor. Paula suspirou cansada. A senhora sabe quanto custa cada exame? E para quê? Para descobrir que não é nada? A senhora está bem. Só está ficando mais velha. É normal sentir mais cansaço. Mais velha. Como se a idade explicasse tudo. Como se Célia não conhecesse a diferença entre envelhecer e adoecer. Posso ao menos medir a glicose na farmácia? É rápido, é barato. Mãe, chega! Paula se virou irritada. A senhora está com essa neura faz semanas. Não é nada. Para de criar problema onde não tem. Célia calou-se. Sentiu uma lágrima teimar em cair, mas não deixou. Desde quando se tornou um fardo para os próprios filhos? Desde quando pedir para cuidarem de sua saúde virou neura? Ela voltou para casa sozinha, arrastando os pés pelo caminho que sempre fizera com leveza. O sol queimava seus olhos, a visão estava estranhamente embaçada. Tropeçou na calçada e por pouco não caiu. Segurou-se no muro de um vizinho, respirando fundo. Eu não estou louca, sussurrou para si mesma. Eu não estou inventando. Mas ninguém a ouvia. Existe solidão maior do que sentir o próprio corpo falhar e não ter ninguém que acredite em você? Célia tentou com Ricardo, o filho do meio. Ele era médico, certamente entenderia. Ligou para ele numa tarde, a voz trêmula. Rick, filho, preciso falar com você sobre uma coisa. Oi, mãe. Tô meio corrido aqui, mas pode falar. É sobre minha saúde. Eu tenho sentido uns sintomas. Deixa eu adivinhar, quer medir a glicose? Havia um tom de impaciência na voz dele. Mãe, Marcelo e Paula já me contaram.
A senhora está obcecada com isso. Obcecada? Célia sentiu a voz falhar. Rick, eu sou sua mãe. Eu sei quando algo está errado no meu corpo. Eu só preciso que você... Mãe, eu sou médico. Se a senhora tivesse diabetes, teria outros sintomas mais graves. A senhora está comendo bem? Está. Mas eu... Está fazendo xixi normal? Mais ou menos. Está enxergando bem? Então pronto. É ansiedade, mãe. A senhora fica muito sozinha em casa, fica pensando demais. Já pensou em fazer alguma atividade? Um grupo de artesanato, sei lá? Célia desligou o telefone devagar. Até o filho médico não a levava a sério. Sentou-se no sofá e olhou para as próprias mãos. Estavam tremendo. Ou sempre tremeram e ela nunca tinha reparado? Naquela noite quase não dormiu. A sede a acordava constantemente. Foi ao banheiro 7 vezes. Pela manhã estava exausta. Olhou-se no espelho e mal reconheceu o próprio rosto. Tinha emagrecido. Quando foi a última vez que subiu na balança? Pegou o telefone e ligou para Marcelo de novo. Filho, por favor, eu imploro, me leva para medir a glicose. Só isso. Se não for nada, eu nunca mais falo nisso. Por favor. Silêncio do outro lado. Então, um suspiro pesado. Tá bom, mãe. Sábado eu passo aí, mas é a última vez que vamos falar disso, combinado? A senhora precisa parar com essa paranoia. Paranoia. Aquela palavra de novo, como uma sentença. Célia deveria ter sentido alívio, mas só sentiu um vazio imenso. Faltavam ainda 2 dias para sábado. Será que sabemos realmente o preço de ignorar quem ama? Ou só descobrimos quando é tarde demais? Na sexta-feira pela manhã, Célia acordou diferente. Não conseguiu levantar da cama direito. A cabeça girava, as pernas não respondiam como deviam. Ela se arrastou até a cozinha. Precisava tomar água. Sempre água. Bebeu 2 copos, mas a sede continuava ali, ardendo na garganta. Tentou preparar o café, mas as mãos tremiam tanto que derrubou o açúcar no chão. Olhou para a bagunça branca espalhada e não teve forças para limpar. Voltou para o quarto, deitou-se de novo. Amanhã vai passar, tentou se convencer. Amanhã Marcelo me leva. Amanhã vai ficar tudo bem. Mas seu corpo sabia que não. Durante a tarde, Célia tentou assistir televisão, mas não conseguia se concentrar. As letras na tela borravam, dançavam. Sua respiração estava estranha, ofegante. O coração batia rápido, muito rápido. Pegou o telefone para ligar para alguém. Para quem? Para os filhos que não acreditavam nela? Para implorar mais uma vez que a levassem ao médico? Para ouvir de novo que era tudo da cabeça dela? Deixou o telefone cair no sofá. A noite chegou devagar, pesada como chumbo. Célia tomou um banho demorado, deixando a água morna lavar o cansaço que não saía. Vestiu sua camisola favorita, a azul com florzinhas brancas, que Paula tinha dado de presente no último Natal. Deitou-se cedo. Amanhã vai ficar tudo bem. Repetiu como um mantra, mas dentro do seu corpo, uma tempestade silenciosa já tinha começado. A glicose no sangue estava altíssima, descontrolada. As células gritavam por insulina que não vinha. O sangue ficava mais denso, mais ácido. Os órgãos começavam a desacelerar, confusos com aquele caos químico. Célia fechou os olhos, achando que era apenas mais uma noite difícil. Ela não sabia que não acordaria no dia seguinte. Às vezes, o corpo fala através do silêncio mais absoluto que pode dar. Sábado, 8 da manhã. Marcelo estacionou na frente da casa da mãe. Buzinou 2 vezes, como sempre fazia. Célia costumava aparecer na janela acenando, dizendo que já estava descendo. Mas a janela permaneceu fechada. Ele esperou 5 minutos. Buzinou de novo. Nada. Ela deve estar no banheiro, pensou. Mas algo frio tocou seu estômago. Uma sensação estranha, como um pressentimento. Desceu do carro e foi até a porta. Bateu. Mãe! Mãe, eu cheguei! Silêncio. Pegou a chave reserva que tinha e abriu a porta. A casa estava quieta demais. Aquela quietude de quando ninguém respira ali dentro. Mãe! Sua voz soou estranha no silêncio. Correu para o quarto. E a viu Célia, estava na cama imóvel. Os lábios pálidos, a respiração tão superficial que era quase inexistente. Ele a sacudiu. Mãe! Mãe, acorda! Nada. Ela não respondeu. Marcelo sentiu o mundo girar.
Pegou o celular com as mãos tremendo tanto que quase derrubou. Ligou para a ambulância. Sua voz saía entrecortada, desesperada. Minha mãe. Ela não acorda. Por favor, rápido! Enquanto esperava, segurou a mão fria de Célia. Desculpa. Mãe, desculpa. Por favor, acorda. Desculpa. Todas aquelas vezes que ela pediu para medir a glicose passaram pela cabeça dele como um filme cruel. Paranoia, ele tinha dito. A senhora está inventando, tinha dito. E agora ela estava ali, desacordada, porque ele não quis ouvir. A ambulância chegou em 10 minutos, que pareceram 10 horas. Os paramédicos entraram, avaliaram rapidamente. Um deles mediu a glicemia com um aparelhinho portátil. Olhou para o colega, o rosto grave. 480, o que isso significa? Marcelo perguntou, já sabendo que não queria ouvir a resposta. Hiperglicemia severa. Provável cetoacidose diabética. Precisamos levá-la agora. No hospital, enquanto Célia era levada às pressas para a emergência, Marcelo ligou para Paula e Ricardo. Vocês precisam vir. É a mãe. Ela está em coma. A culpa é um peso que não aparece na balança, mas que quebra a coluna aos poucos. A sala de espera da UTI era branca demais, fria demais. Marcelo, Paula e Ricardo estavam sentados lado a lado, mas cada um parecia estar numa ilha isolada de culpa e pavor. O médico saiu depois de 2 horas. Um homem de uns 50 anos, com olhos cansados de ver tantas tragédias evitáveis. Família de Célia Santos? Os 3 se levantaram ao mesmo tempo. Como ela está? Paula perguntou, a voz quebrando. Estável por enquanto. Mas o quadro é grave. O médico cruzou os braços. Sua mãe entrou em coma diabético. A glicemia dela estava altíssima, provavelmente há semanas. O corpo entrou em cetoacidose, que é quando... Eu sei o que é, Ricardo interrompeu a voz rouca. Eu sou médico. O médico o olhou por um longo momento. Então o senhor sabe que isso não acontece do nada. Os sinais estavam lá. Alguém notou algo diferente nela ultimamente? Silêncio. Marcelo foi o primeiro a falar. Ela vinha pedindo para medir a glicose. Há semanas, e vocês mediram? Outra pausa dolorosa. Paula começou a chorar baixinho. Não, Marcelo admitiu. A gente achou que era exagero. O médico suspirou, não com raiva, mas com uma tristeza profunda. Ela pode se recuperar, mas vai precisar de cuidados constantes agora. Diabetes não perdoa negligência. E vocês... Ele olhou para os 3. Vocês vão precisar aprender a ouvir. Quando o médico se afastou, os 3 ficaram ali, destruídos. Ricardo encostou na parede, cobriu o rosto com as mãos. Eu sou médico. Eu deveria ter... Como eu pude? Ela implorou. Paula sussurrou. Ela nos implorou e a gente chamou ela de paranoica. Marcelo sentou-se novamente. As pernas não o seguravam mais. Lembrou-se da última conversa. Sábado eu passo aí, tinha dito. Mas sábado foi tarde demais. Naquele corredor frio de hospital, os 3 entenderam que tinham falhado com a pessoa que mais amavam. E agora só podiam rezar para ter uma segunda chance de fazer diferente. Existe cura para o corpo, mas e para o arrependimento? 2 dias depois, Célia começou a despertar. Lentamente, como quem emerge de um poço profundo e escuro. Primeiro, um movimento leve dos dedos. Depois, um flutter das pálpebras. Os monitores registravam cada pequeno retorno à vida. Quando finalmente abriu os olhos, estava confusa. Luzes brancas, cheiro de hospital, tubos e fios conectados a ela. Tentou falar, mas tinha algo na garganta. Entrou em pânico. Uma enfermeira apareceu rapidamente. Calma, dona Célia. A senhora está no hospital. A senhora está segura. Vai tirar o tubo agora, tá? O processo foi desconfortável, mas finalmente ela pôde respirar sozinha. A garganta doía. Tudo doía. Onde estão meus filhos? A voz saiu fraca, rouca. Eles estão aqui. Não saíram daqui 1 minuto. A enfermeira sorriu com gentileza. Vou chamá-los. Marcelo entrou primeiro. Os olhos dele estavam vermelhos, o rosto abatido. Quando viu a mãe acordada, desabou. Literalmente caiu de joelhos ao lado da cama e segurou a mão dela. Mãe, eu... Desculpa. Pelo amor de Deus, me desculpa.
Paula entrou logo atrás, também em lágrimas. Mamãe. Ricardo ficou parado na porta, como se não merecesse entrar. O rosto dele estava cinza de culpa. Célia olhou para os 3 filhos. Parte dela queria gritar, dizer, eu avisei. Fazer com que sentissem na pele a dor de não serem ouvidos. Mas outra parte, a parte maior, a parte de mãe, só sentia alívio. Alívio de estar viva. Alívio de vê-los ali. Eu tentei avisar, ela disse simplesmente, eu sei, mãe, eu sei. Marcelo apertou sua mão com força. Eu devia ter ouvido. Eu devia, todos nós devíamos. Paula completou, a voz embargada. Ricardo finalmente se aproximou. O médico que não soube diagnosticar a própria mãe. Eu vou cuidar de tudo agora. Insulina, dieta, monitoramento, tudo, eu prometo. Célia fechou os olhos por um momento. Estava cansada, mas pela primeira vez em semanas não era um cansaço apavorante. Era só cansaço. Eu só queria que vocês me ouvissem, ela sussurrou. Às vezes, é preciso quase perder alguém para aprender a verdadeiramente escutá-la. Os dias no hospital se transformaram em uma rotina de aprendizado para todos. Ricardo trazia materiais sobre diabetes tipo 2. Explicava para a mãe e os irmãos sobre insulina, carboidratos, monitoramento de glicose. Paula fazia listas de alimentos permitidos e proibidos. Pesquisava receitas adaptadas. Marcelo instalou aplicativos para controle glicêmico em todos os celulares. Mas a lição mais importante não estava nos gráficos ou nas medicações. Estava em aprender a ouvir. Numa tarde, Célia comentou que estava sentindo um formigamento no pé esquerdo. Antes, eles teriam ignorado, dito que era impressão. Agora, Ricardo chamou imediatamente um médico. Era um efeito colateral da diabetes que precisava ser monitorado. Quando ela disse que a insulina estava ardendo no local da aplicação, Paula não disse, é normal. Conversou com a enfermeira, que ajustou a técnica. Quando Célia mencionou que estava ansiosa com a alta hospitalar, Marcelo não disse, vai ficar tudo bem, e mudou de assunto. Sentou-se ao lado dela e disse, eu entendo, mãe, é assustador. Mas a gente vai estar junto. Me conta o que mais te preocupa. E ela contou. Sobre o medo de ter outra crise. Sobre não querer ser um fardo. Sobre a solidão que tinha sentido quando ninguém acreditou nela. Marcelo chorou de novo, mas desta vez com a mãe acordada. A senhora nunca foi um fardo. Eu que fui. Eu que não soube ver. Eu também não, Paula confessou. A gente estava tão ocupado com nossas vidas que esqueceu de prestar atenção na sua. Ricardo, sempre mais contido, finalmente desabou. Eu sou médico, mãe. Eu sei todos os sintomas. E mesmo assim, eu ignorei a senhora. Porque era mais fácil achar que a senhora estava exagerando do que parar e realmente olhar. Célia segurou as mãos dos 3 filhos. Eu não quero que carreguem essa culpa para sempre. Mas eu preciso que vocês aprendam com isso. Vamos aprender, Marcelo prometeu. E pela primeira vez, em muito tempo, ela acreditou. Recomeçar não é voltar ao que era. É construir algo novo com os cacos do que quebrou. A alta veio uma semana depois. Célia saiu do hospital em cadeira de rodas, protocolo padrão, mas estava andando bem. Tinha um medidor de glicose novo, uma bolsa cheia de medicamentos e uma lista de cuidados do tamanho de um livro. Marcelo reformou um cômodo da casa dele. A senhora vai morar aqui agora, pelo menos até a gente ter certeza de que está tudo controlado. Célia ia protestar, mas Paulo interrompeu. Mãe, não é discussão. A gente errou uma vez. Não vai errar de novo. O quarto era simples, mas acolhedor. Tinha uma janela grande com vista para um pequeno jardim. Paula tinha colocado flores na mesinha de cabeceira, sempre vivas, que ironicamente eram as flores favoritas de Célia. Nos primeiros dias, tudo era uma novidade assustadora. Medir a glicose 4 vezes por dia. Aplicar insulina. Contar carboidratos em cada refeição. Célia, que sempre foi independente, agora precisava de ajuda até para algo tão simples como comer um pão. Mas seus filhos estavam ali. Sempre. Marcelo acordava cedo para ajudá-la com a primeira medição.
Paula passava na hora do almoço, trazia comida feita com todo cuidado. Ricardo ia todas as noites, revisava as medições do dia, ajustava as doses quando necessário. E mais importante, eles ouviam. Quando Célia disse que queria voltar para a casa dela, eles não ignoraram. Conversaram sobre como fazer isso com segurança. Instalaram sensores, organizaram um esquema de visitas. Ensinaram-na a usar um aplicativo que mandava as leituras de glicose direto para os celulares deles. Quando ela mencionou que sentia falta de cozinhar, não disseram que era perigoso. Paula fez um curso de culinária para diabéticos e, juntas, adaptaram as receitas favoritas de Célia. Quando ela confessou que tinha medo de dormir, com pavor de não acordar de novo, Marcelo não disse, isso não vai acontecer. Ele disse, eu entendo esse medo, mãe. É válido. Vamos conversar com o médico sobre isso. Lentamente, a casa deixou de ser uma prisão hospitalar e voltou a ser um lar. O perdão não apaga o erro, mas abre espaço para o recomeço. 3 meses depois, Célia estava na cozinha da própria casa, preparando um bolo de cenoura sem açúcar. A receita tinha sido adaptada 15 vezes até ficar boa. Paula estava ao lado dela, ralando a cenoura. Esse vai ficar bom, mãe. Eu sinto. Mesmo sem açúcar de verdade? Célia riu. Ela tinha voltado a rir. Mesmo sem açúcar de verdade. Marcelo chegou para o almoço de domingo, uma tradição que tinham retomado. Trazia os netos, que correram para abraçar a avó. Ricardo chegou logo depois, com sua esposa e filhos. A mesa estava farta, mas tudo cuidadosamente planejado. Salada colorida, frango grelhado, arroz integral, legumes assados e o bolo, claro, esperando na bancada. Durante o almoço, Célia olhou para cada rosto ao redor da mesa. Seus filhos, genros, noras, netos, sua família, a família que quase a perdeu. A família que teve que aprender do jeito mais doloroso que amar também é ouvir. Queria dizer uma coisa. Ela começou. Todos pararam de comer, atentos. Eu sei que vocês carregam culpa pelo que aconteceu. Vejo nos olhos de vocês todos os dias. Marcelo começou a falar, mas ela ergueu a mão gentilmente. Me deixa terminar. Ele assentiu. O que aconteceu foi assustador. Foi doloroso. E sim, poderia ter sido evitado. Ela fez uma pausa. Mas eu escolho não viver amargurada com o que não foi. Escolho olhar para o que é agora. E agora, seus olhos brilharam com lágrimas, mas de emoção, não de tristeza. Agora eu tenho filhos que me ouvem, que me veem, que estão aqui. Paula estava chorando. Marcelo também. Ricardo segurava firme a mão da esposa. Eu quase morri para que vocês aprendessem a me ouvir. Foi um preço alto, mas olha, ela abriu os braços, abarcando todos ali. Olha o que eu ganhei de volta. Eu não quero que fiquem se punindo. Quero que continuem fazendo o que estão fazendo agora, estando presentes. Marcelo levantou-se, foi até ela e a abraçou. A gente não vai esquecer nunca, mãe. Nunca mais. Eu sei, filho. Eu sei. Depois do almoço, mediram a glicose de Célia juntos. 142. Perfeito, Ricardo sorriu. Olha isso, mãe. A senhora está arrasando. Ela sorriu de volta. A gente está arrasando, porque agora não era mais ela sozinha lutando contra um corpo que falhava enquanto era ignorada. Era ela, com seus filhos, aprendendo juntos a viver com diabetes. Aprendendo juntos a ouvir. Aprendendo juntos a se perdoar. E talvez fosse essa a verdadeira segunda chance. Não voltar ao que era antes, mas construir algo novo. Algo mais forte. Algo nascido da dor, mas regado com amor e presença. Na varanda, enquanto o sol se punha alaranjado sobre o bairro onde ela vivera a vida toda, Célia pensou em todas as vezes que tinha pedido para medirem sua glicose. Em todas as vezes que disseram que era paranoia. Ela quase morreu por não ter sido ouvida, mas sobreviveu. E agora, finalmente, sua voz tinha peso. Não o peso de quem precisou quase morrer para ser levado a sério, embora isso fosse verdade, mas o peso de quem ensinou aos que ama a lição mais importante: escutar não é esperar sua vez de falar, é verdadeiramente ouvir o outro. Marcelo se juntou a ela na varanda. No que está pensando, mãe? Antigamente ela diria em nada, porque já estava acostumada a não ser ouvida.
Mas agora, estava pensando que quase perdi vocês. E vocês quase me perderam. Mas a gente se achou de novo. Ele passou o braço pelos ombros dela. E não vamos nos perder de novo. Nunca mais. E ali, naquele entardecer tranquilo, Célia soube que era verdade. Porque algumas lições, quando aprendidas com dor, não se esquecem jamais. A diabetes não ia embora. Os cuidados eram para sempre. Mas agora ela não estava sozinha na luta. Isso, descobriu, fazia toda a diferença.